Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, dia 3 de dezembro de 2024, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente $94 mil, 93.900. A gente está ali em queda nesse momento, uma queda nas últimas 24 horas de aproximadamente 2,4%. no Bitcoin. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, nesse instante está cerca de $3.500 americanos, também com queda de aproximadamente 2,8% nas últimas 24 horas. Se as principais criptomoedas estão em queda nessas últimas 24 horas, dentro do top 10 a gente ainda tem uma criptomoeda resistindo firme e forte a essa pequena correção. A Cardano, que é o oitavo maior criptoativo do mercado nesse momento, com cada unidade cotada em $1,18, está com uma alta de 6,7%. É a alta do top 10 que mais chama a atenção. No top 11, é claro, a gente tem a Tron com uma alta de 11%, mas de qualquer forma vamos nos ater, pelo menos por enquanto, ao top 10. E isso a gente consegue ver também nos ETFs de Bitcoin e nos ETFs de Ether Spot. Apesar dos dois, no dia de ontem, terem fechado o dia no positivo, o ETF de Bitcoin Spot, por exemplo, no dia de ontem, foi um inflow, foi positivo em 3.694 unidades de BTC. Mas a gente já viu algumas gestoras que não costumam fechar no negativo fechando, como é o caso da VanEck. A VanEck ontem fechou no negativo de 114 Bitcoins. É verdade que o ETF deles não é muito grande, o ETF é o sétimo maior ETF do mercado, que só tem cerca de 13.500 unidades de BTC sob gestão, mas ele não costuma ter dias negativos, e ontem ele teve. E o ETF de Ether Spot, no dia de ontem, a gente teve um dia positivo também, foi o sexto dia consecutivo no verde, o sexto dia consecutivo de inflow no ETF de Ether Spot, mas já foi bem menor do que tinha sido no dia 29. Então no dia 2, a gente teve uma entrada de 6.520 unidades de ETH. E a gente também teve dois ETFs com saída. Foi o da Grayscale, que é normal, porque é por causa das altas taxas de administração desse ETF, e também o da Invesco. De qualquer forma, o da BlackRock teve uma entrada muito forte, o que compensou essas saídas dos outros ETFs. Mas dando continuidade ao episódio de hoje, vindo agora para o mercado brasileiro, o Itaú anunciou recentemente, foi ao longo desse ano de 2024, que passaria a oferecer para os seus clientes, através da sua corretora, a compra de Bitcoin e de Ether. E no dia de hoje, terça-feira, dia 3, o Itaú anunciou que deve liberar no ano que vem, 2025, a transferência de Bitcoin e Ether para carteiras externas. Abre aspas, sobre a possibilidade de transferir criptoativos de uma carteira externa para o Itaú, esse é um dos principais projetos que estamos desenvolvendo. Estamos em fase de testes do que chamamos de Wallet-in e alguns clientes já estão participando dessa fase. A previsão é que em 2025 liberemos essa funcionalidade para toda a base de clientes, conforme formos aprendendo com os testes. Então, neste momento, a funcionalidade está disponível apenas para um grupo seleto de clientes e a liberação para a base geral ocorrerá a partir de 2025. Fecha aspas. Declaração do head do Itaú Digital Assets, o Guto Antunes. Temos plano de expandir essa oferta ao longo de 25 e 26. A inclusão de novos tokens estará alinhada com as revoluções regulatórias no Brasil, que estão em estágio bem avançado. Já estamos realizando entrevistas, entendendo melhor o que os nossos clientes esperam, embora ainda não tenhamos definido quais serão os próximos tokens a serem incluídos. O foco está em oferecer novidades e que atendam às necessidades de nossos clientes, respeitando o desenvolvimento regulatório e as tendências de mercado. Ou seja, o Itaú, ao longo do ano de 2025, com certeza vai possibilitar o saque de criptomoeda e o depósito de criptomoeda, o que vai transformar de fato a operação deles numa corretora de cripto. Atualmente eles vendem como se fosse uma nota promissória de cripto. Eles prometem que existe aquela cripto e você consegue só entrar em real e sair em real. E agora eles vão provavelmente seguir os passos do Nubank, os passos do BTG Pactual e oferecer a possibilidade de você entrar e sair com criptomoeda. Notícia interessante para quem prefere utilizar os bancões para fazer esse embarque no mercado cripto. É uma opção, sem sombra de dúvida. Dando continuidade ao Giro Bitcoin de hoje, no episódio de ontem a gente trouxe aqui para vocês que o Banco Central do Brasil está fazendo uma consulta pública sobre alguns pontos relacionados a stablecoin. E um desses pontos é que eles estão analisando, eles estão avaliando a possibilidade de proibir o saque
da sua stablecoin para uma carteira autocustodiada. Ou seja, você não conseguiria sacar da exchange para uma carteira no seu celular, para uma carteira fria sua. Enfim, você não poderia tirar para uma autocustódia. Você não poderia tirar a sua stablecoin para uma autocustódia. E essa possibilidade está sendo fortemente criticada pela comunidade cripto, pelas exchanges, empresas cripto e até por bancos e instituições financeiras que operam com esses ativos no Brasil. No caso das exchanges de criptomoedas e associações com atuação no setor, a posição contra a proposta do Banco Central é unânime, embora nenhuma empresa tenha ainda vindo a público contra o artigo proposto pelo Banco Central. Nos bastidores, em conversas com o Cointelegraph Brasil, inclusive, o descontentamento é total e todas as empresas consultadas declaram que devem formalizar o descontentamento em documento oficial na consulta pública. Atualmente, as empresas estão consultando seus escritórios jurídicos para formalizar a sua participação nessa consulta pública número 111. O mesmo vale para os bancos tradicionais que atualmente operam no mercado cripto, que, em off, não quiseram falar publicamente, declaram que a norma não pegou bem e contrastou com a política pró-cripto que vinha sendo adotada pelo Banco Central. Nos bastidores, os bancos argumentam que isso pode enfraquecer o mercado, prejudicar a entrada de outras instituições financeiras, além de ser ineficaz para conter fluxos de lavagem de dinheiro. Ou seja, é o que eu falei até no episódio de ontem, é o que eu falei também no vídeo que foi publicado ontem no canal do YouTube do Cointelegraph Brasil. Se você quiser, você pode procurar lá no YouTube e ver onde eu falei um pouco mais sobre esse tema. As justificativas sempre vão ser as melhores possíveis. Vai ser para combater crime, vai ser para coibir a lavagem de dinheiro, vai ser para aumentar a segurança. Mas no final das contas, o objetivo vai ser tirar a sua liberdade. Mas é bacana a gente ver que pelo menos ainda em off já está rolando um início de movimento, um início de organização para ser contra essa proposta. É um absurdo, essa proposta não pode passar de maneira nenhuma. Dando continuidade no giro Bitcoin de hoje, o governo dos Estados Unidos transferiu 1,9 bilhão de dólares em Bitcoin apreendidos do Silk Road para a Coinbase Prime. Eu até cheguei a publicar no dia de ontem lá no meu perfil no Twitter, o @paulo_aragão, e na hora que aconteceu, a Arkham Intelligence emitiu um alerta falando que tinha sido movimentado essa quantia toda de dinheiro. Inicialmente, eles movimentaram 1,92 bilhão de dólares para um endereço em específico começado por BC1Q. Depois, descobriu-se que esse endereço é o endereço da Coinbase Prime. Ou seja, o governo dos Estados Unidos começou a mover o Bitcoin, parte do Bitcoin apreendido nessa operação policial da Silk Road, aquele mercado, aquele marketplace de itens ilegais, para a Coinbase Prime. A Coinbase Prime tem uma parceria com o governo americano, tanto para fazer custódia, quanto para liquidar os ativos que o governo americano deseja. Ou seja, isso pode ser simplesmente um rearranjo de carteira, quanto isso pode ser uma movimentação para venda. Vale ressaltar que o Donald Trump falou que os Estados Unidos não vão vender mais nenhum Bitcoin que possuir, que tiver sob sua posse, assim que ele assumir. Então a gente pode estar vendo sim um movimento do atual governo, da atual administração, para vender o Bitcoin antes do Trump assumir. Isso é possível. Então a gente tem que acompanhar de perto. Inclusive, diversos executivos e observadores da indústria cripto foram rápidos em apontar esse erro estratégico dos Estados Unidos na decisão de potencialmente vender esse 1,9 bilhão de dólares. Abre aspas. Isso é um grande erro estratégico. Não há preço que justifique os Estados Unidos venderem qualquer Bitcoin sob seu controle. Quem afirmou isso foi o Jason Lowery, que é o major da Força Espacial dos Estados Unidos e autor do livro Soft War, Novel Theory on Power Projection and the National Strategic Significance of Bitcoin. Ou seja, ele é um major da Força Espacial dos Estados Unidos e também tem um livro sobre Bitcoin. Abre aspas. Lembre-se dessa postagem quando eles inevitavelmente tentaram justificar uma nova versão da EO6102 para recuperar o Bitcoin que venderam devido à ignorância sobre o verdadeiro significado dessa tecnologia. Se você não sabe, esse EO6102 foi uma ordem executiva assinada em 1933 pelo presidente Franklin Roosevelt, proibindo o acúmulo de moedas de ouro, barras de ouro e certificados de ouro nos Estados Unidos. No dia 2 de dezembro, aconteceu essa transferência desse 1,9 bilhão de dólares, foram 19.800 bitcoins, e muita gente, inclusive o CEO da Coinbase, está concordando que os Estados Unidos não deveriam vender
Bitcoin de maneira nenhuma, que não é pela proximidade dos 100 mil dólares que justifica essa possível venda. Vamos acompanhar de novo, que nem eu falei, a gente não sabe se é uma venda ou se é simplesmente um rearranjo de carteira, porque os Estados Unidos têm esse acordo com a Coinbase Prime, tanto de liquidação quanto para custódia. Então a gente precisa continuar acompanhando para ver o que vai acontecer. Mas, conhecendo a atual administração, é bem provável sim que a gente veja o despejo aí desses 19.800 bitcoins. Não é nada que afeta o mercado, afinal de contas, nas últimas 24 horas, o volume de negociação dos bitcoins foi de 722.653 nas exchanges, e isso não considera os ATCs que não são contabilizados pelo CoinMarketCap. Então, cerca de 20 mil, peanuts, não vai fazer cosquinha. Mas, de qualquer forma, a nível dos Estados Unidos, parece ser mais uma afronta à administração Trump do que qualquer coisa. E para fechar o episódio de hoje, a gente vai falar agora dos ETFs dos Estados Unidos, mais especificamente dos ETFs de Ether Spot. De acordo com um relatório da Bernstein Research, que foi divulgado no dia de ontem, dia 2 de dezembro, eles acreditam que sob uma nova SEC, sob uma nova administração da SEC, sob uma administração pró-cripto da SEC, nessa era Trump 2.0, o staking de ETH vai ser liberado nos ETFs. Caso você não saiba, a mineração hoje do Ethereum é o que a gente chama de POS, que é Proof of Stake. A partir de 32 unidades de ETH, você consegue minerar ETH. Você consegue ajudar na segurança da rede e você ganha recompensas com isso. Atualmente, os ETFs de Ether Spot foram proibidos de colocarem esses Ether em stake para não gerar rendimento. Porque a partir do momento que gera rendimento, a diretoria atual da SEC falou que isso se enquadraria em uma security e aí não poderia ser aprovado justamente esse ETF. Então as expectativas são que, a partir do momento que mude a diretoria, que o Gary Gensler saia, que o Trump coloque o novo presidente pró-cripto, a expectativa é de que isso seja autorizado nos ETFs de Ether Spot, que o staking seja autorizado. Com isso, o staking sendo autorizado, o ETF de Ether Spot vai passar a gerar rendimentos, que nem outros diversos ETFs geram. Assim como os outros diversos ETFs pagam, por exemplo, dividendos das empresas, no caso do ETF de Ether Spot vai gerar o rendimento de mineração da rede. E isso acontecendo, essa aprovação acontecendo, o que a gente espera é um aumento enorme da demanda pelo ETF de Ether Spot. Muitos investidores gostam da questão de rendimento, dividendo. Se você procurar no YouTube, você vai ver diversos canais especializados em falar dos melhores ETFs com dividendos. Então a gente espera que, caso realmente isso seja aprovado, que caso realmente seja autorizado, a demanda pelo ETF de Ether Spot dispare. E essa demanda disparando, vocês sabem, é aquela receita clássica de valorização. Então a gente espera sim, no médio e longo prazo, caso seja aprovado, uma valorização do Ethereum. Vale ressaltar que o Ethereum nesse momento está na casa ali dos 3.500 dólares americanos, o que é bastante expressivo se a gente olhar que no último mês já foi 46% de alta e no último ano já foi quase 65%. É uma alta bastante considerável, ainda mais se a gente levar em consideração que o Ether é uma blue chip, né, digamos assim, do mercado cripto. É um dos ativos mais seguros que tem. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje, muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!